Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Navarro e hoje eu estou aqui para falar sobre Crime e Castigo de Dostoiévski. Que responsa, hein? Não é nada fácil falar sobre esse grande clássico da literatura russa e universal. Mas vamos tentar, vamos por partes. Eu queria muito ler alguma coisa da literatura russa, porque eu sou pesquisadora na área de psicologia do desenvolvimento humano e, portanto, eu estudo bastante sobre Vygotsky e outros psicólogos soviéticos. E geralmente eles citam Dostoiévski, então eu tinha uma curiosidade muito grande para ler esta obra. Este livro eu peguei emprestado na biblioteca da escola e é uma edição que é traduzida direto do russo para o português, né, da editora 34. Então é uma obra muito respeitada aqui no Brasil, uma tradução muito bem aceita entre os críticos literários. Então eu comecei a ler este livro e no início, eu vou ser bem sincera, eu achei bem cansativo, um pouco chato, não foi uma leitura muito fácil, muito fluida. Eu demorei exatamente um mês para concluir este livro, mas eu fui em frente e eu consegui. E estou muito orgulhosa disso, porque no final eu pude compreender a essência da obra e também saber mais sobre esse autor, e realmente eu fiquei apaixonada por esta obra Crime e Castigo e o seu autor Dostoiévski. Algumas dificuldades que eu encontrei foram as seguintes. Primeiro, que os nomes das personagens em russo nos deixam muito confusos. Por quê? Porque o autor ora utiliza o nome da pessoa, ora o sobrenome, ora um apelido, ora uma forma carinhosa de se dirigir àquela pessoa. Então, até a gente compreender quem é quem, leva um certo tempo. Outra coisa é que a estrutura textual, né, ela não é óbvia. Os russos, eles têm essa característica, né, dessa escrita mais complexa, dialética, desse movimento mesmo entre o particular e o universal. Então, também é algo que a gente precisa se adaptar. Como eu disse, eu já tinha alguma experiência com os psicólogos soviéticos que me deram então uma base para compreender melhor essa obra. O vocabulário em si não é muito difícil, não. A gente consegue ler tranquilamente. A terceira dificuldade foi compreender um pouco daquele contexto onde a história se passava. Então eu precisei pesquisar um pouquinho sobre o século XIX, sobre a Rússia, sobre o próprio Dostoiévski, e eu descobri que a vida dele se mistura muito com a narrativa que é apresentada neste livro. Então vamos começar resumindo um pouquinho desta história. Ela se passa em São Petersburgo, na Rússia, no século XIX, e naquela época essa cidade já era um grande centro urbano e, portanto, já apresentava aquilo que nós vemos hoje em dia, né, em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, a desigualdade social. A personagem principal é o Raskolnikov, que é um estudante que precisou abandonar os estudos por falta de dinheiro. Então, ele é um jovem assim muito inteligente, ele desperta o interesse das pessoas com as quais ele conversa. Ele também é muito altruísta, ele tem atitudes muito nobres para ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele é um ser ambíguo, porque ele é capaz de cometer um ato terrível que é um assassinato. E como se dá isso? Numa
situação precária, já sem dinheiro para nem mesmo pagar o aluguel do quarto onde ele vivia. Ele pega os seus últimos bens e vai até uma agiota para empenhorá-los. E esses bens têm um valor sentimental muito grande para ele, porque se trata de um anel que a irmã deu como recordação, e também o relógio de seu pai que já havia falecido. E essa mulher, essa velha agiota, ela trata com bastante desprezo aqueles objetos e paga muito pouco por eles. E Raskolnikov, ele sai dali muito humilhado e começa a planejar então o assassinato desta mulher, a fim de roubá-la, ficar com seu dinheiro e assim resolver a sua vida. E ali ele vai maquinando até que chega o momento da execução do plano. Então ele vai até a mulher, mata ela a machadadas, mas acontece um imprevisto, porque a irmã da mulher chega bem na hora e ele se vê obrigado a matá-la também. E ali ele fica muito perturbado, muito desequilibrado e mal consegue furtar os objetos presentes no apartamento da tal agiota. Enfim, ele consegue fugir, mas se vê numa situação muito difícil, num medo muito grande de ser descoberto. Raskolnikov tenta então justificar o seu ato através de uma teoria. Para ele, havia dois grupos de pessoas, as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias são aquelas pessoas comuns que não têm muita importância na sociedade, que não dizem nada de novo, apenas reproduzem. Para ele, elas eram como piolhos, que a qualquer momento poderiam ser eliminados. A essas pessoas cabia cumprir as leis e as ordens do outro grupo, que é das pessoas extraordinárias, a qual, é claro, ele se incluía. As extraordinárias são as pessoas inteligentes, pessoas inovadoras, pessoas com um pensamento novo. E por serem assim tão superiores às outras, elas não estariam sujeitas a nenhum tipo de lei, sendo elas mesmas a própria lei. E ele cita como exemplo Napoleão, que matou milhares e milhares de pessoas e ainda assim foi absolvido pela história e até hoje é tido como um herói por muitas pessoas. Ele queria se sentir um Napoleão, ele queria a qualquer custo fazer parte, integrar este grupo dos extraordinários. E através deste ato ele pensou que conseguiria se sentir melhor, que ele conseguiria retomar a sua dignidade e prosseguir a sua vida. Mas não foi o que aconteceu, pois a partir deste ato ele se vê refém da própria consciência. A narrativa de Dostoiévski é muito rica em detalhes. Através dos olhos dele, nós podemos contemplar São Petersburgo no século XIX. As ruas, as vielas, os becos, abarrotados de pessoas pobres, miseráveis, vivendo em condições precárias. Ele narra a luta dos pobres para sobreviver e manter a própria dignidade. Ele fala acerca do orgulho de pobre, aquilo que faz com que a pessoa menos favorecida gaste até os últimos centavos que tem para que não pareça inferior às outras pessoas, né? É um mecanismo para tentar manter mesmo as suas características enquanto humano. As personagens são muito fortes, né? São muito marcantes e as relações interpessoais retratadas no livro também são muito intensas, muito tempestuosas. O livro fala sobre relações familiares, relações de amizade, mostra também a exploração do pobre, fala também sobre solidariedade humana, aborda o questionamento da fé
diante do sofrimento, traz grandes reflexões sobre a existência do homem e aborda especialmente o tormento do criminoso, no caso, o Raskolnikov, todos os conflitos que ele teve que enfrentar para poder lidar com o seu ato, embora ele achasse que aquilo fosse algo correto, que ele estivesse fazendo um bem à sociedade, limpando aquele piolho que atrapalhava, que explorava os menos favorecidos. Os conflitos giram em torno de encarar a família, de encarar os amigos, de pegar aquele dinheiro ou não, de gastar aquele dinheiro ou não, de aceitar ajuda ou isolar-se totalmente, de se abrir com alguém ou guardar o segredo para si. É isso que eu pude absorver desta obra. Assim que eu terminei de ler o livro, eu não conseguia dormir, minha cabeça ficou girando, eu fiquei pensando sobre tudo aquilo. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Dostoiévski e a história dele é muito interessante, né? Porque ele também tinha uma origem humilde e o pai dele era um médico que atendia as pessoas mais pobres, mais desprovidas de qualquer recurso. E diz que ele se impressionou muito com aquela situação dos miseráveis, e isso está presente em toda a sua obra. Outro fato interessante é que ele acabou se envolvendo com um grupo de revolucionários que queriam derrubar o poder do czar, e isso levou ele à prisão e a condenação também à morte. E quando ele já estava ali diante do pelotão de fuzilamento, veio uma ordem do czar cancelando a sentença de morte e obrigando a trabalhos forçados. Isso marcou profundamente a sua existência e foi expresso completamente na sua obra. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo, que vocês tenham se interessado em ler este livro, Crime e Castigo, de Dostoiévski. E se você já leu, deixe o seu comentário aqui dizendo também a sua opinião. No YouTube, você poderá encontrar uma adaptação da obra para televisão, dividida em 2 vídeos. Eu deixarei o link aqui na descrição para vocês, mas não deixem de ler o livro. Também tenho uma novidade para contar, é que o meu blog já está no ar. Vou deixar aqui o link para vocês, passem por lá e me sigam, tudo bem? Um abraço e até a próxima. Tchau!